Se eu te perguntasse hoje, o que que você faz no seu dia a dia por você mesma? Você saberia me responder essa pergunta? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. Fique aqui. Eu falo sobre esse assunto, eu faço sempre essa pergunta para as minhas pacientes em toda consulta, e a maioria delas não sabe me responder, não tem uma resposta para essa pergunta. Geralmente elas estão sempre na correria, acorda, trabalha, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, faz tudo para todo mundo, mas ela nunca tem nem um dia, não estou dizendo que precisa ser todos os dias, né, mas ali durante a semana. Em nenhum momento ela tem um momento para ela fazer algo por ela mesma. E aí acaba que chega um ponto da vida, de tanto viver nesse automático, que você chega a refletir um momento e pensar que você nem lembra mais quem você é, quais são os seus gostos, o que você gosta de fazer, o que que você gosta de assistir, o que que você gosta de comer. Porque você tá tão no automático fazendo tudo para todo mundo, fazendo tudo do mundo, que você esquece de olhar para si mesmo. E isso tem muito a ver com a autoestima. A autoestima não tem só a ver com a imagem que a gente está olhando ali refletida no espelho. Não tem só a ver com a sua aparência física. Porque às vezes uma mulher pode estar totalmente montada, linda por fora a aparência dela, mas por dentro ela tá quebrada. E isso é muito real, gente. E isso não acontece de uma hora para outra. Ela vai acontecendo aos pouquinhos, ao longo de anos, ao longo de uma vida. Acredito muito que muitas mulheres já sabem o que precisam fazer. Elas não precisam de mais uma dieta, de mais uma regra. Elas precisam voltar a enxergar o valor que elas têm. E isso é autoestima, você saber o valor que você tem. Porque quando você sabe o seu valor, gente, isso serve para mim também, porque assim como a autoestima ela é perdida ao longo dos anos, para você recuperar essa autoestima, também não é de uma hora para outra, ela demora anos. E eu também estou vivendo esse processo, por isso que eu achei bem legal compartilhar esse vídeo com vocês. Então, quando a mulher ela começa a voltar a acreditar em si mesma, e como que isso acontece? Com pequenas atitudes no dia a dia. Por exemplo, você se propõe a começar um acompanhamento com a nutricionista. Eu vou falar aqui que é o meu caso. E aí você coloca pequenas mudanças para a sua rotina ao longo do dia. Beber mais água, eu vou tentar me alimentar melhor, eu vou fazer uma caminhada. Qualquer coisa dessas pequenininhas, quando você começa a falar que vai fazer e faz, aos poucos, o seu cérebro ele vai fazendo você acreditar que você merece, que você tem valor, você acredita em si mesma. Gente, isso é real. E aí, quando você começa a enxergar esse valor dentro de você começa a pensar diferente, você começa a cuidar da sua saúde porque você se ama, não porque você se odeia ali o jeito como você está se vendo no espelho. E você começa a buscar mudanças porque você acredita que você merece viver melhor, viver o extraordinário. Eu vou dar um exemplo meu. Eu também sempre tive muito problema com autoestima. E, assim, questão de vaidade, aparência. Eu sei que isso não é o mais importante, mas isso influencia no nosso cérebro. O hábito, eu tenho tentado criar o hábito de acordar de manhã, tirar o pijama, tomar um banho, passar qualquer maquiagem que seja um perfume e viver meu dia, mesmo que eu vá ficar só dentro de casa, mesmo que eu não vá sair. Isso já é um pequeno passo para você ir recuperando sua autoestima aos poucos. Experimenta isso para você ver. Eu vivi muitos anos, muito tempo, desde sempre, sem me preocupar com essa parte. Nunca fui muito vaidosa, mas acredito também que seja por conta de problemas de depressão que eu tinha, hoje eu trato. Isso também é um ponto que eu preciso cuidar para que eu não fique nessa zona de baixa, né? Para eu estar sempre bem. E quando eu ficava de pijama o dia inteiro, jogada, largada, e a gente vai se vendo assim ao longo de anos, ao longo de anos, ao longo de anos, trabalhando assim, ver os filhos assim, ver o marido assim, isso não é legal para o nosso cérebro, isso não é legal para a percepção de valor que a gente tem da gente mesma.
E uma coisa que é muito importante também falar nesse vídeo é sobre a comparação. Às vezes a gente entra nas redes sociais e, na verdade, a gente entra o tempo inteiro, né? Porque hoje em dia tá tenso. Isso é um dos hábitos que a gente tem que melhorar. Sair um pouco desse celular e viver, pegar um sol, fazer uma caminhada ao ar livre e ter um tempo só para isso. Não ficar o dia inteiro no celular. Por quê? O que acontece? A gente entra lá e vê mulheres perfeitas, corpos perfeitos, rotinas perfeitas. Só que aquilo dali é só um recorte que aquela pessoa fez para colocar ali, porque ninguém coloca ali os bastidores da vida real. As pessoas colocam ali o palco. Ali é o palco. E no palco você não vai botar dificuldade, você não vai botar quando você tá descabelado, quando você tá ali fazendo o almoço na correria do dia a dia. Ali vai ser só o palco. Então você não tá vendo os bastidores daquela pessoa, só que você vai se comparar com o palco daquela pessoa. E essa comparação constante rouba a nossa alegria e faz a gente se sentir menos valiosa. Outro exercício legal para a gente fazer é a gente parar de se tratar como uma inimiga. Observa como que você fala com você mesmo. Às vezes a gente não verbaliza, mas a gente pensa muito assim. Vamos ser sinceros, eu também sou assim. A gente é uma luta constante contra esses pensamentos. Ai, gente, eu sou um fracasso, nunca dá certo comigo. Eu nunca consigo, eu não tenho força de vontade. Nossa, eu tô horrível, entendeu? Essas pequenas frases que a gente fica falando na nossa mente, que a gente não ouviria de uma amiga. Então, imagina você, uma amiga querida sua, dizendo isso para ela mesma. O que você ia fazer? Você ia querer acolher ela, querer dizer palavras boas, né? Palavras de incentivo, de motivação, para ela poder se sentir melhor. Então é isso que você vai fazer com você mesmo. Toda vez que vier um pensamento, nossa, eu sou um fracasso, nunca dá certo comigo, você vai combater com um pensamento bom. Eu aprendi isso na terapia, hein? Tô falando pra você. É uma dica que serve, que adianta, funciona. E eu vou encerrar esse vídeo falando, se você chegou até aqui, você não perdeu o seu valor. Ele tá aí dentro, escondido em algum lugar, que você acabou deixando ele abafadinho por conta de todas essas coisas que a gente conversou, né? Da correria do dia a dia, da vida, tudo é prioridade menos eu. Só que isso, você se colocar como prioridade da sua vida é importante. Porque você pode até, ó, experiência própria, você pode até aguentar por um tempo, mas vai chegar um momento em que seu corpo ele vai pedir esse cuidado para você mesmo. Se você não ouvir ele, ele vai te pedir. E não vai ser da melhor forma. Você não é importante, você não é valiosa só quando você produz, quando você é útil para alguém. Você é importante porque você é. Acredita nisso. Ser quem você é te faz especial. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então a gente tem que acreditar que nós somos especiais. Por onde você passa, para os seus filhos, para o seu esposo, para você mesma. Você precisa enxergar esse valor em você mesma. Talvez hoje, depois desse vídeo, seja o momento para você parar de esperar que alguém venha te resgatar, porque isso não vai acontecer, ninguém vai vir te salvar. E você começar a tomar pequenas atitudes que te façam voltar a ter uma autoestima, a se sentir valiosa, a se sentir bem. Então, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se inscreve aqui nesse canal que eu tô sempre trazendo mensagens para mulheres reais, mães, guerreiras, empreendedoras, que aos pouquinhos vão se esquecendo do valor que tem. E eu quero trazer vocês de volta. Eu vou junto com vocês, combinado? Se inscreve aqui, curte esse vídeo e até o próximo. Espero vocês lá, hein?